Eu gritava até perder a voz, mas ninguém vinha me socorrer. Meus 15 irmãos me batiam juntos, e quando eu finalmente desmaiava, o silêncio era a única companhia que restava. Assim começa a minha lembrança mais antiga. Não uma festa de aniversário, não uma canção de ninar, não um abraço de mãe, mas o chão frio contra o meu rosto e o som das risadas de quem deveria ser minha família. Hoje eu falo com você como uma mulher idosa. Tenho cabelos brancos, mãos enrugadas e olhos cansados. Mas dentro de mim ainda vive aquela menina que foi espancada tantas vezes que quase se acostumou com a dor. Eu não me apresento para buscar pena. Eu falo porque sei que aí, do outro lado, alguém já sentiu o gosto amargo da rejeição dentro da própria casa. Meu nome eu guardo em silêncio. O que entrego é a minha história. Talvez ela também seja, em parte, a sua. Por isso, antes que eu continue, quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários o seu nome, de onde você fala, e se sentir no coração, compartilhe comigo uma lembrança da sua vida. O que você já enfrentou? Como foi ser desvalorizada ou esquecida? Eu prometo ler cada palavra, porque aqui ninguém é invisível. E se essa história tocar você, se ela fizer o seu coração acelerar de lembranças, peço que se inscreva neste canal e deixe o seu like. Assim você continua caminhando comigo, ouvindo histórias que falam de dor, mas também de força. Histórias de mulheres que aprenderam a sobreviver, mesmo quando o mundo queria apagá-las. Agora, deixe-me voltar para aquele tempo. Eu nasci em uma casa simples, em uma família enorme, 15 irmãos, 15 vozes sempre mais altas que a minha. Eu era a do meio, mas parecia sempre a menor, a mais frágil, a que ninguém queria ouvir. Minha mãe vivia cansada, sobrecarregada. Meu pai, ele fingia não ver. Quando os irmãos me cercavam, quando os socos vinham como chuva pesada, meus pais olhavam para outro lado. Diziam apenas que crianças brigam, que eu não devia provocar, mas eu nunca provoquei. Eu só existia, e para eles, isso já era motivo para me calar. As paredes daquela casa conheciam meu choro. O quarto que eu dividia com 3 irmãs era o meu cárcere. Eu me encolhia na cama, abraçava um travesseiro ralo e esperava que o sono me salvasse. Mas o sono não vinha. Vinha o medo. Vinha o barulho de passos pesados no corredor. Vinha o terror de saber que, a qualquer momento, eu seria novamente arrastada para o chão, chutada, espancada, humilhada. Lembro de uma vez em particular. Eu devia ter uns 9 anos. O motivo era sempre banal. Um pedaço de pão que não comi rápido o bastante. Um brinquedo velho que não devolvi na hora. Um olhar que alguém julgou atrevido. Eles me cercaram no quintal. 15 contra 1. Eu gritei. Gritei com toda a força dos meus pulmões. Não gritei para eles pararem. Gritei para alguém me ouvir. Gritei para minha mãe que lavava roupa ao fundo. Para o meu pai que fumava em silêncio na varanda. Para o céu que parecia longe demais. Mas ninguém veio. A dor foi tanta que eu desmaiei. E quando abri os olhos horas depois, já estava deitada no chão duro, sozinha. Eles tinham me deixado ali, como se eu não fosse nada. Esse vazio ficou, cresceu comigo. Eu aprendi cedo que naquela casa eu era a sombra. E sombras não falam, não reclamam, não pedem ajuda. O silêncio então se tornou meu companheiro, mas também pouco a pouco minha arma. Você pode pensar que uma criança não entende essas coisas, mas eu entendia. No fundo, eu sabia que se continuasse tentando gritar, ia me destruir. Então calei, passei a observar, a esperar, a guardar dentro de mim uma força que eu mesma ainda não conhecia. E é sobre esse silêncio e esse milagre que quero te contar. Porque a vida, mesmo quando nos arranca a voz, sempre encontra uma maneira de devolver sentido ao nosso caminho. Mas isso eu vou revelar aos poucos. Antes, quero que você saiba, eu sobrevivi e agora, com essa voz firme de avó, eu posso dizer o que nunca disseram para mim. Você não está sozinha. Você tem valor. Você merece respeito. E a minha história vai provar isso. Crescer em uma casa cheia de irmãos poderia ter sido uma bênção. Poderia ter significado brincadeiras no quintal, risadas compartilhadas, segredos de criança divididos no escuro. Mas para mim, cada passo dentro daquela casa era um território minado. Eu nunca sabia quando um olhar torto ou um gesto qualquer se transformaria em motivo para a fúria coletiva. O café da manhã, por exemplo. Para muitos, é símbolo de família reunida. Para mim, era um campo de guerra silenciosa. A mesa grande, abarrotada de pão duro, leite ralo,
e alguma sobra do dia anterior parecia sempre conspirar contra mim. Se eu me sentava, alguém me mandava levantar. Se eu esticava a mão para pegar um pedaço de pão, outra mão vinha antes e me empurrava. Se eu finalmente conseguia comer, escutava os cochichos e risadas baixas como se cada mastigada fosse uma afronta. E o pior de tudo era o olhar dos meus pais. Não havia defesa, não havia cuidado. Minha mãe me lançava aquele olhar de cansaço, como quem dizia que eu deveria suportar, porque não havia outra saída. Meu pai, de olhos baixos, fingia não ver. Era como se eu fosse invisível, exceto no momento em que precisava ser culpada por algo. Lembro da primeira vez em que meu pai me chamou de inútil. Eu devia ter uns 7 anos. Tinha deixado cair uma caneca de esmalte que se quebrou em pedaços pelo chão. A cozinha se encheu do som seco do impacto. Antes que eu pudesse pedir desculpas, ele me olhou fundo e disse: "Você só nasceu para dar trabalho." Essas palavras ecoaram dentro de mim muito mais alto do que qualquer tapa que recebi depois. A partir desse dia, eu comecei a acreditar que minha vida tinha pouco valor. Meus irmãos, talvez por imaturidade, talvez por maldade aprendida, pareciam sentir prazer em reforçar essa ideia. Organizavam brincadeiras cruéis, como esconder minhas roupas e me obrigar a sair do quarto, enrolada em um lençol velho, ou enfiar insetos dentro do meu prato e rir quando eu, assustada, empurrava a comida para longe. Na escola, eu também não encontrava refúgio. Os professores achavam que eu era apenas tímida, calada demais. Eu até tentava escrever no caderno os sonhos que me vinham, pequenas histórias que inventava para fugir da realidade, mas meus irmãos sempre roubavam esses papéis, rasgavam ou jogavam no fogo do fogão a lenha. Eu assistia em silêncio, sentindo cada palavra queimada como se fosse parte de mim. Havia noites em que eu chorava baixinho, encolhida debaixo do cobertor fino, para que ninguém escutasse. O travesseiro ficava molhado de lágrimas. Às vezes eu desejava simplesmente desaparecer. Imaginava que se não estivesse ali, talvez minha mãe tivesse um fardo a menos, meu pai não me chamaria de inútil e meus irmãos não teriam em quem descontar suas raivas. Mas havia algo estranho dentro de mim, algo que eu mesma não entendia. Uma pequena chama que insistia em não apagar. Talvez fosse esperança, talvez fosse teimosia, mas sempre que eu pensava em desistir, essa voz interna me dizia: "Espera, ainda não acabou." Era essa voz que me fazia levantar depois de cada surra. Era ela que me fazia resistir aos olhares de desprezo. Era ela que me mantinha de pé, mesmo quando parecia que o mundo inteiro conspirava contra mim. Com o tempo, aprendi a observar o silêncio. Eu via como meus irmãos precisavam da aprovação uns dos outros para se sentirem fortes. Percebia que, apesar de parecerem grandes diante de mim, também eram frágeis, inseguros, confusos. Percebia que minha mãe, na sua omissão, carregava um cansaço que a tornava incapaz de lutar. E meu pai, talvez ele também fosse um menino ferido, perdido em sua própria dureza. Eu não os perdoava, mas começava a entender. E esse entendimento, silencioso e solitário, era a única arma que eu tinha. Os símbolos dessa infância ainda me acompanham. O prato vazio, que representava não apenas fome de comida, mas fome de afeto. A porta do quarto trancada, que me deixava de fora das conversas, das reuniões, das risadas e, principalmente, o chão frio. Esse foi meu primeiro berço de dor. Sempre que eu era derrubada, ali estava o cimento gelado, testemunha da minha solidão. E mesmo assim, eu sobrevivia. Houve um dia em que me dei conta de algo poderoso. Eu já tinha 12 anos e mais uma vez fui cercada e empurrada contra o chão. Os socos vinham, os pés me atingiam, mas de repente percebi que não doía como antes. Não porque a violência fosse menor, mas porque eu já não sentia mais da mesma forma. Era como se meu corpo tivesse se acostumado, ou talvez como se minha alma tivesse aprendido a se defender. Eu não gritei, apenas fechei os olhos e deixei passar. Quando tudo acabou, eu fiquei deitada, imóvel, ouvindo a respiração ofegante deles, até que se afastaram. Naquele instante, compreendi que o meu silêncio tinha um peso que eles não podiam controlar. Eu não estava mais implorando, não estava mais suplicando para alguém me ouvir. Eu estava resistindo de uma maneira nova. Esse foi o começo da minha mudança. Mas eu ainda era uma criança, e a estrada até a liberdade seria longa. A adolescência chegou sem festa, sem vestido novo, sem bolo de aniversário. Chegou como chega o vento forte de uma madrugada fria, sem aviso
e sem compaixão. Enquanto minhas colegas de escola sonhavam com vestidos rodados, com convites para dançar, com olhares de rapazes, eu sonhava apenas com silêncio. O silêncio que me permitia descansar por alguns minutos, sem brigas, sem empurrões, sem insultos. Aos 13 anos, meu corpo começou a mudar. Eu crescia, criava formas, ganhava traços de mulher. Mas dentro daquela casa, eu ainda era tratada como a pequena inútil. Não importava quantos centímetros eu ganhasse de altura, eu permanecia encolhida diante da força dos meus irmãos. Na escola, também não havia refúgio. Os colegas viam em mim a menina calada, de roupas sempre herdadas, puídas, que não ousava erguer a cabeça. Alguns riam de mim, outros apenas me ignoravam. Eu existia como sombra, e a sombra não chamava a atenção, mas dentro de mim algo se transformava. Eu começava a olhar para os livros da biblioteca com uma fome diferente. Era como se cada página fosse um pedaço de pão que me sustentava por dentro. Lia escondida porque em casa diziam que estudo era desperdício para mim. Pegava livros emprestados, lia à luz fraca de uma vela, deitada no chão do quarto. As histórias que eu encontrava ali me ensinavam que havia outros mundos, outras vidas, outras formas de existir. Foi nessa época que eu percebi que o silêncio podia ser mais do que uma prisão. Ele podia ser também um refúgio. Enquanto meus irmãos gritavam, brigavam, zombavam, eu me fechava em meu mundo secreto. E nesse mundo, eu não era a vítima. Eu era a protagonista, mas fora desse refúgio, a vida seguia dura. A mesa do jantar continuava sendo lugar de humilhação. Se eu ousava dar opinião, era calada com risadas. Se eu pegava mais comida, alguém tirava do meu prato. Eu aprendi a comer rápido, em silêncio, quase sem respirar, como quem rouba o próprio alimento. Aos 14 anos, vivi uma cena que nunca esqueci. Era a véspera de Natal. A casa estava cheia, todos falavam alto, se preparavam para a ceia. Eu tinha ajudado o dia inteiro na cozinha, lavando panelas, descascando legumes, arrumando a mesa. Quando finalmente me sentei, meu prato estava vazio. Todos já tinham se servido e não sobrou nada para mim. Nenhum irmão, nenhum pai, nenhuma mãe me ofereceu um pedaço de carne, um pedaço de pão, um copo de suco. Eu fiquei olhando para o prato branco, vazio, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Naquele instante, prometi a mim mesma que um dia eu teria uma mesa onde ninguém ficaria sem comer. Esse foi um dos primeiros votos silenciosos que fiz para minha vida. A adolescência seguiu assim, entre pequenos votos e grandes dores. Aos 15 anos, enquanto algumas meninas sonhavam com vestidos para o baile, eu sonhava com um par de sapatos que não tivesse buracos. Enquanto algumas sonhavam com presentes, eu sonhava com um abraço que nunca vinha. Os anos foram passando, e com eles, minha percepção se aprofundava. Eu comecei a entender que o desprezo dos meus irmãos tinha raízes na forma como eu era vista dentro de casa. Eu era a filha esquecida, a que não recebia elogios, a que não ganhava presentes, a que não tinha voz. Eles apenas repetiam com crueldade o que meus pais já me diziam em silêncio. Mas mesmo nessa escuridão, havia sinais. Um professor, certa vez, me chamou após a aula. Disse que tinha lido uma redação minha e que havia algo especial em minhas palavras. Ele disse: "Você tem uma voz forte, só ainda não descobriu como usá-la." Essa frase ficou gravada em mim como uma marca de fogo. Eu não contei para ninguém, guardei para mim, como quem guarda um tesouro secreto. Foi a primeira vez que alguém reconheceu algo de valor em mim. Aos 16, comecei a ajudar em casas de família. Fazia faxina, lavava roupa, cuidava de crianças, não reclamava. Cada moeda que recebia era uma pequena vitória. Era dinheiro que eu guardava escondido, enrolado em um pano e escondido dentro de um buraco no colchão. Eu sabia que, um dia, aquele dinheiro seria minha chave, minha saída. Meus irmãos zombavam de mim. Diziam que eu nunca sairia daquela casa, que eu morreria ali, invisível. Mas eu respondia com silêncio. Um silêncio carregado que eles não entendiam, mas que me fortalecia. Havia noites em que eu olhava para o céu estrelado e me perguntava se Deus existia, se Ele me via, se algum anjo sabia meu nome. Eu não tinha respostas, mas havia dentro de mim um fio de fé, tão frágil quanto uma teia de aranha, mas forte o bastante para não se romper. Esse fio foi o que me manteve de pé. E assim, entre dores, votos silenciosos e pequenos gestos de resistência, minha adolescência terminou. Eu não tinha festas,
Não tinha amigos próximos, não tinha abraços, mas eu tinha algo que ninguém conseguia arrancar, a esperança secreta de que minha vida não terminaria ali. A vida adulta não chegou de repente, foi chegando devagar, como quem coloca peso nos ombros até que eles se curvem. Eu tinha 18 anos quando finalmente deixei a casa dos meus pais. Não houve despedida, não houve lágrimas. Meus irmãos nem notaram minha ausência. Minha mãe apenas disse, sem olhar nos meus olhos, se vai sair, que não volte com vergonha. Meu pai ficou em silêncio, como sempre, e eu parti. Carregava comigo uma sacola de pano com algumas roupas velhas, um par de sapatos gastos e aquele embrulho de dinheiro que eu guardava escondido havia anos. Não era muito, mas era tudo o que eu tinha. Mais do que isso, eu carregava comigo a decisão de nunca mais ser o saco de pancadas da vida. O começo foi difícil. Trabalhei como empregada em casas de família, como babá, como faxineira. Dormia em quartos pequenos, muitas vezes sem janela, mas pela primeira vez em minha vida, eu sentia um gosto de liberdade. Eu podia arrumar minha cama do meu jeito. Eu podia comer sem medo de alguém arrancar a comida do meu prato. Eu podia caminhar sem esperar por socos ou empurrões. Mas a dor não desapareceu. Ela me acompanhava em silêncio. Quando eu fechava os olhos à noite, ainda ouvia as risadas dos meus irmãos. Ainda sentia o chão frio sob o meu corpo. As cicatrizes emocionais eram mais difíceis de curar do que qualquer ferida no corpo. Eu me tornei uma mulher séria, de poucas palavras. No trabalho, todos me viam como eficiente, mas distante. Eu não sabia sorrir com facilidade. Eu desconfiava das pessoas. Sempre tinha medo de ser usada, rejeitada ou humilhada novamente. Mas havia algo dentro de mim que nunca desistiu. A lembrança da promessa que fiz olhando para o prato vazio no Natal. Um dia, eu teria uma mesa farta, onde ninguém passaria fome. Foi esse voto que me impulsionou. Eu trabalhava horas a fio, economizava cada centavo e aos poucos consegui alugar meu primeiro quarto só meu. Era pequeno. Tinha paredes descascadas e uma cama dura, mas para mim era um palácio. Naquele espaço, eu finalmente podia respirar sem medo. Aos 23 anos, conheci um rapaz que parecia diferente. Ele me tratava com respeito, ou pelo menos era o que eu acreditava. Pela primeira vez, achei que poderia construir uma família que não fosse marcada pela violência. Mas a vida, que nunca foi generosa comigo, me mostrou outro rosto. Ele era gentil no começo, mas com o tempo revelou um temperamento frio, indiferente. Eu não era espancada, não era humilhada como antes, mas era ignorada. O silêncio dele era tão pesado quanto os gritos que eu já conhecia. Eu tentava conversar, tentava me aproximar, mas recebia apenas distâncias. Ainda assim, me casei. Talvez porque eu tivesse medo de ficar sozinha. Talvez porque eu acreditasse que merecia pouco. Talvez porque eu ainda buscasse, no fundo, ser aceita por alguém. Os anos passaram e eu tive filhos, e foi neles que encontrei o verdadeiro sentido de existir. Prometi a mim mesma que jamais permitiria que sentissem o que eu senti. Eu não gritaria, não bateria, não desprezaria. Eu lhes daria aquilo que nunca recebi: presença. Cuidava deles com todo o meu coração, mas também com medo. Medo de que um dia eles me olhassem com o mesmo desprezo que eu conhecia tão bem. Enquanto criava meus filhos, continuei trabalhando. Não havia descanso. Lavava, passava, cozinhava, cuidava da casa, dos filhos e ainda saía para ganhar o sustento. A cada noite, deitava exausta, mas com a sensação de que estava construindo algo, um lar diferente daquele em que cresci. Mesmo assim, a sombra da minha infância me perseguia. Eu me lembrava dos meus irmãos em cada situação de injustiça que enfrentava no mundo. Quando alguém me tratava com indiferença, eu sentia novamente aquela menina sendo empurrada contra o chão. Quando alguém me chamava de inútil, eu ouvia a voz de meu pai repetindo a sentença que nunca esqueci, mas havia uma diferença. Eu já não desmaiava, eu já não gritava. Eu aprendia a responder com firmeza, ainda que fosse em silêncio. Certa vez, uma patroa me chamou de ignorante porque não entendi uma ordem que ela deu. Eu poderia ter me encolhido, como fazia na infância, mas naquele dia, ergui os olhos e disse com voz calma: ignorância não é não saber, ignorância é não querer ensinar. Ela ficou em silêncio e eu voltei ao meu trabalho. Foi ali que percebi algo que mudaria minha vida. A minha dignidade não dependia mais de ninguém. Eu ainda não sabia que o milagre viria, mas já sentia que ele estava a caminho. Silencioso, paciente, como uma semente que cresce debaixo da terra
até encontrar a luz, e mesmo carregando dores profundas, eu seguia, porque apesar de tudo, eu ainda acreditava que a vida não tinha me trazido até aqui apenas para sofrer. O tempo passou e com ele meus filhos cresceram. Cada fase da vida deles era uma mistura de alegria e medo para mim. Alegria, porque eu via neles a vida que eu sempre sonhei, limpa das sombras que carreguei na infância. Medo, porque no fundo temia que um dia eles me olhassem com os mesmos olhos que meus irmãos me olharam. Meu marido continuava distante. Ele estava ali, mas não estava presente. A mesa do jantar era silenciosa, não por falta de comida, mas por falta de afeto. Eu me esforçava para criar conversas, para ouvir os sonhos das crianças, mas o peso da ausência dele pairava como uma nuvem constante. Eu me lembro de uma noite em que cozinhei o prato preferido dos meus filhos. Coloquei a mesa com cuidado, arrumei os pratos, servi cada um deles com carinho. Eles comeram felizes, riram, conversaram, e eu, por dentro, senti uma chama acender. Foi naquele instante que percebi, eu estava conseguindo. A mesa que prometi na infância, a mesa onde ninguém ficaria sem comida, estava diante de mim, mas ainda assim, faltava algo. Eu estava cansada. Meu corpo já mostrava sinais do peso dos anos de trabalho. Minhas mãos, cheias de calos, tremiam de vez em quando. Meu coração, tantas vezes ferido, batia com a serenidade de quem já conheceu a dor de perto. Meus filhos, na adolescência, começaram a se afastar, não por maldade, mas porque a vida chamava. Eles tinham amigos, compromissos, sonhos. Eu ficava em casa, arrumando cada canto, preparando cada refeição, esperando pelo retorno deles. E muitas vezes, a casa permanecia em silêncio. Foi nesse silêncio que memórias antigas voltaram a me assombrar. Eu me lembrava dos gritos da minha infância, das humilhações, dos olhares de desprezo. Às vezes me perguntava se não estava condenada a viver sempre à sombra da solidão. Meu marido, cada vez mais ausente, parecia um estranho. Dormíamos na mesma cama, mas havia um abismo entre nós. Não discutíamos, não brigávamos, mas também não nos olhávamos. Era como se eu tivesse voltado àquela infância, onde o silêncio dos meus pais era mais doloroso que qualquer palavra. Aos 40 anos, me vi diante do espelho e quase não reconheci a mulher refletida ali. Cabelos já com fios brancos, rugas marcando o rosto, olhos cansados. Mas havia também algo novo, uma firmeza, uma força silenciosa que não existia antes. Eu já não era a menina espancada, nem a jovem assustada. Eu era uma mulher que sobrevivia. Houve dias em que pensei em desistir de tudo. A solidão era pesada, mas sempre que o desespero batia, eu lembrava da promessa que fiz a mim mesma. Nunca repetir a violência que recebi, e esse voto me mantinha de pé. Com o passar dos anos, comecei a notar algo curioso. Os filhos que um dia correram pelos corredores, chamando meu nome, já quase não precisavam mais de mim. Eles tinham suas vidas, seus caminhos. Eu os observava com orgulho, mas também com o coração apertado, porque em silêncio eu temia que o ciclo de rejeição se repetisse. Era como se a vida estivesse me testando. Eu, que fugi de uma casa cheia de irmãos para criar meu próprio lar, agora via a mesma sensação de invisibilidade me rondando. E foi nesse ponto que compreendi. A vida é feita de silêncios. Alguns nos destroem, outros nos ensinam. Eu já não gritava como a menina de antes. Já não pedia socorro, mas dentro de mim, uma voz crescia, calma e firme. Uma voz que dizia: espere, ainda não acabou. O milagre que eu tanto esperei ainda não tinha acontecido, mas cada passo que dei até aqui me preparava para ele. E é por isso que estou aqui, compartilhando essa história com você. Porque talvez você também tenha esperado por anos por um gesto, por uma mudança, por um milagre. Antes de seguir para a próxima parte da minha história, quero te pedir de coração, se essa narrativa tocou a sua alma, se você se reconhece em algum pedaço dela, escreva nos comentários, diga o seu nome, de onde você me ouve e compartilhe comigo um pedaço da sua vida. Aqui, ninguém será invisível. E se você quiser caminhar comigo até o fim dessa jornada, se inscreva no canal e deixe o seu like. Essa é a forma de mantermos viva essa roda de histórias, onde cada dor encontra eco e cada silêncio encontra voz. Agora respire fundo comigo, porque o que vem a seguir
não é apenas dor, é também revelação. Os anos correram ligeiros como água entre os dedos. Meus filhos cresceram, formaram-se, seguiram seus caminhos. Eu os via se afastando pouco a pouco, como barcos que partem do porto. No começo ainda me ligavam, ainda pediam conselhos, ainda traziam suas alegrias e tristezas para dentro de casa. Mas com o tempo, as ligações ficaram raras, as visitas cada vez mais curtas, e eu, mais uma vez, me vi cercada pelo silêncio. Era um silêncio diferente daquele da infância. Não havia gritos, não havia risadas cruéis, mas havia ausência. E a ausência também machuca, às vezes mais do que a violência. Lembro de um aniversário. Eu tinha acabado de completar 57 anos. Preparei um bolo simples, apenas com o que tinha em casa. Arrumei a mesa, coloquei flores que colhi no quintal e fiquei esperando. Horas passaram. Ninguém veio, nenhuma vela foi acesa, nenhum parabéns cantado, apenas o bolo intocado e eu, sozinha diante dele. Senti a mesma dor do prato vazio no Natal da minha adolescência. A diferença é que agora eu já não chorava como antes. Apenas fiquei em silêncio, olhando para aquele bolo como quem olha para um espelho. Vi ali minha vida inteira. Esforço, dedicação, espera e solidão. Meu marido já não fazia parte das minhas esperas. Ele vivia em seu mundo indiferente. Dividíamos a mesma casa, mas não dividíamos a vida. A essa altura, já não havia ressentimento. Havia apenas uma aceitação fria de que não havia amor. Apenas convivência. Foi nesse tempo que percebi o quanto a infância me havia moldado. Eu estava acostumada a não ser lembrada, acostumada a não ser celebrada, acostumada a não ser ouvida. Mas dentro de mim, uma chama insistia em não apagar. Eu ainda acreditava que, de alguma forma, a vida me reservaria algo diferente. As memórias antigas voltavam em momentos inesperados. Eu podia estar lavando a louça e, de repente, sentir no corpo a lembrança de uma surra dos meus irmãos. Podia estar dobrando roupas e ouvir na mente a voz do meu pai dizendo que eu era inútil. Esses fantasmas me acompanhavam como se quisessem me lembrar de que eu jamais seria suficiente. Mas eu resistia, e minha resistência era silenciosa. Houve um dia em particular que marcou essa fase da minha vida. Eu estava na cozinha preparando um jantar. Ouvi meus filhos conversando na sala, rindo entre si. Um deles disse, sem perceber que eu escutava: "Minha mãe não entende dessas coisas, ela é simples demais." Foi uma frase banal, sem maldade, mas para mim soou como um soco no peito. Senti-me de novo como aquela menina de 9 anos, caída no chão, ouvindo risadas sobre sua dor. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Eu não desmaiei, eu não chorei. Apenas permaneci em silêncio, com as mãos firmes no preparo da comida. E dentro de mim, uma certeza cresceu. Eu não seria definida pelas palavras de ninguém. O silêncio que antes me aprisionava agora começava a se transformar em escudo. Ainda assim, a solidão pesava. As noites eram longas e a casa parecia grande demais para mim. Eu me perguntava se era esse o destino de todas as mulheres que viveram para a família. Dar, dar e dar. Até que um dia, quando já não há tanto a oferecer, serem deixadas de lado como móveis antigos. Foi nesse período que comecei a andar mais sozinha. Caminhava pelas ruas, sentava em praças, observava crianças brincando, idosos conversando. Eu olhava para essas cenas simples e pensava: será que um dia eu também teria alguém para me olhar nos olhos e me ver de verdade? O peso da rejeição me acompanhava como sombra, mas a chama da esperança não se apagava. Eu já tinha sobrevivido a dores profundas. Sabia que ainda havia algo reservado para mim. O milagre que eu esperava ainda não tinha acontecido, mas, sem que eu percebesse, ele já se aproximava. E foi em meio a essa solidão que a vida começou a mover as peças do tabuleiro de uma forma inesperada. Foi numa manhã comum que algo diferente começou a acontecer. Eu estava no quintal, varrendo as folhas secas que o vento insistia em espalhar, quando uma vizinha se aproximou. Ela era nova no bairro, uma senhora de fala calma e sorriso sincero. Me cumprimentou com naturalidade, como se já me conhecesse há anos. Perguntou se eu estava bem, uma pergunta simples, mas que ecoou dentro de mim como um trovão. Ninguém costumava me perguntar isso. Respondi de forma curta, envergonhada, mas ela permaneceu ali, conversando comigo. Falou de sua vida, de seus filhos,
das dores que também carregava. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava diante de alguém que me olhava como pessoa, não como sombra. Aquela pequena conversa mudou o tom do meu dia. Quando entrei de volta em casa, percebi que havia um leve calor dentro de mim. Não era alegria plena, mas era um sopro de vida. Com o tempo, essa vizinha se tornou amiga. Ela me chamava para tomar café, para caminhar até a feira, para rezar junto. Eu, que sempre vivia em silêncio, comecei a falar. Falava pouco, mas falava. E em cada palavra que eu dizia, sentia como se estivesse recuperando pedaços da minha voz que ficaram espalhados pela infância. Foi através dela que descobri um grupo de mulheres da comunidade. Elas se reuniam toda semana para bordar, conversar e compartilhar histórias. No início tive medo. Eu nunca havia participado de nada assim. Sempre acreditei que não tinha nada de valor para oferecer, mas aceitei o convite. Na primeira reunião, sentei-me tímida, com as mãos trêmulas. As outras mulheres riam, contavam memórias, mostravam trabalhos lindos. Eu me sentia deslocada. Até que uma delas me perguntou: "E você? Qual é a sua história?" Por alguns segundos fiquei em silêncio. Mas então, como se uma represa tivesse se rompido, comecei a falar. Contei da minha infância, das violências, do silêncio, da solidão. Minhas palavras saíam carregadas de dor, mas também de coragem. E para minha surpresa, ninguém riu, ninguém me interrompeu. Elas me ouviram, com atenção, com respeito, com lágrimas nos olhos. Naquele momento percebi algo que nunca tinha vivido. Eu não era invisível. Minha dor tinha ecoado no coração de outras mulheres. Foi a primeira vez que senti que minha voz tinha peso. Esse foi o início do meu milagre. Não era um milagre barulhento como eu imaginava na infância, quando pedi aos céus que me resgatassem. Era um milagre silencioso, feito de encontros, de olhares, de escutas. Era como se a vida, depois de tantos anos, finalmente tivesse me devolvido ao mundo. Com o passar dos meses, minha presença nesse grupo se fortaleceu. Descobri talentos escondidos, como a habilidade de bordar. Cada ponto que eu dava no tecido era como se costurasse também as feridas da minha alma. Cada cor que eu usava era uma lembrança de que ainda havia beleza dentro de mim. E, principalmente, descobri a força da partilha. Cada mulher ali carregava uma história, umas de abandono, outras de humilhação, outras de lutas silenciosas como a minha, e juntas nos tornávamos mais fortes. Foi nesse espaço que ouvi uma frase que nunca esqueci. Uma das mulheres, já idosa, disse: "A dignidade que tiram de nós na juventude, a vida nos devolve na maturidade, se soubermos resistir." Essa frase entrou em mim como um bálsamo. Era isso. Eu resisti. E agora a vida estava começando a me devolver dignidade. Meu milagre não foi um acontecimento único, mas uma sequência de pequenas revelações. A amizade que nasceu sem aviso, o grupo que me acolheu, as mãos que me ensinaram a bordar, os ouvidos que me escutaram. Tudo isso junto foi devolvendo a mim algo que eu pensei ter perdido para sempre: o direito de existir sem medo. E enquanto eu costurava fios coloridos em panos brancos, percebia que também estava costurando uma nova versão de mim mesma. Eu já não era apenas a mulher esquecida pela família. Eu era alguém que tinha voz, que tinha mãos firmes, que tinha história. E esse foi apenas o começo, porque o milagre, como uma semente, ainda estava crescendo dentro de mim. Aos poucos, percebi que aquele grupo de mulheres não era apenas um refúgio. Era também uma escola de vida. Cada encontro era uma troca de experiências, um aprendizado silencioso sobre coragem e resiliência. E, sem que eu percebesse, comecei a mudar. Minha postura mudou. Meu olhar mudou. Eu já não caminhava com os ombros curvados, como quem pede desculpa por existir. Eu caminhava ereta, serena, sabendo que minha presença tinha valor. Foi então que aconteceu algo que me mostrou o tamanho dessa transformação. Certa tarde, fui convidada a falar em um encontro maior, onde várias mulheres da comunidade estariam reunidas. O tema era justamente força na adversidade. No primeiro instante, pensei em recusar. Quem era eu para falar diante de tantas pessoas? Mas no fundo, eu sabia que aquela era a minha oportunidade de romper de vez com o silêncio que me acompanhou desde a infância. Subi ao pequeno palco com o coração acelerado. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Contei minha história. Falei da infância marcada pela violência, do chão frio que tantas vezes me acolheu, do prato vazio que me fez prometer nunca deixar faltar comida em minha mesa. Falei da solidão da vida adulta, das ausências
das palavras que ferem mais do que socos. E por fim, falei do milagre. O milagre de ter encontrado acolhimento, de ter recuperado minha voz, de ter descoberto que dignidade não é algo que os outros podem nos dar ou tirar, mas algo que nasce quando escolhemos resistir. Quando terminei, a sala estava em silêncio, mas não era o silêncio frio que eu conhecia. Era um silêncio cheio de respeito. E então vieram os aplausos. Mulheres se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos. Outras me abraçaram depois, dizendo que minha história era também a delas. Foi nesse dia que entendi. Minha voz tinha poder, e meu silêncio, quando bem usado, tinha ainda mais. Pouco tempo depois, meus filhos, já adultos, souberam dessa minha participação. Um deles me ligou, surpreso, dizendo: "Mãe, não sabia que a senhora falava tão bonito." Havia espanto em sua voz, mas também um reconhecimento que eu nunca tinha recebido. E pela primeira vez, percebi algo importante. Eu não precisava mais mendigar o amor e a atenção deles. Eu já tinha descoberto meu valor. E justamente por isso, eles começavam a enxergar o que antes ignoravam. O milagre não era apenas ser ouvida pelas mulheres da comunidade. O milagre era perceber que depois de tantos anos sendo invisível, eu me tornara visível. Com o tempo, até mesmo alguns de meus irmãos reapareceram, já idosos, alguns fragilizados, começaram a me procurar. Talvez pela culpa, talvez pela necessidade, talvez pelo destino. No passado, eu teria tremido diante deles, lembrando das violências, mas agora não. Eu os recebia com serenidade. Não havia gritos, não havia discussões, havia apenas o peso do meu silêncio. E esse silêncio dizia tudo. Eu sobrevivi. Eles se surpreendiam. Esperavam talvez uma mulher quebrada, amargurada, mas encontravam alguém firme, que não precisava de vingança barulhenta, porque sua própria vida já era a da resposta. Foi assim que descobri que dignidade é a maior forma de revanche. Não precisei levantar a mão, nem devolver os golpes. Apenas mostrei com minha existência que eles não me destruíram. E cada vez que eu bordava, cada vez que contava minha história, cada vez que alguém me dizia: "Sua voz me deu força", eu sentia o milagre florescer ainda mais. A menina que um dia gritou até desmaiar agora falava com calma e era ouvida. A mulher que um dia foi chamada de inútil agora era referência de coragem para outras. E esse contraste era para mim a maior vitória. Não precisei de aplausos, mas eles vieram. Não precisei de reconhecimento, mas ele chegou. Não precisei de perdão dos meus irmãos, mas eles de alguma forma buscavam. E eu seguia firme, porque havia aprendido que meu valor não dependia mais de ninguém. O milagre não apagou as cicatrizes. Elas ainda estavam ali, mas agora, em vez de feridas abertas, eram marcas de sobrevivência. Marcas que contavam uma história de dor, mas também de superação. E, enquanto caminhava nessa nova fase da vida, percebi que o silêncio que antes me esmagava agora era o espaço onde minha força crescia. Eu já não precisava gritar, eu já não precisava pedir, eu apenas existia com dignidade. E isso era o meu milagre. O tempo, que um dia parecia meu inimigo, passou a se tornar meu aliado. Eu já não carregava o mesmo corpo cansado de antes, embora a idade pesasse. Carregava algo mais profundo, a sabedoria. Foi nesse período que recebi uma notícia inesperada. Alguns dos meus irmãos, aqueles mesmos que me batiam até eu perder a consciência, estavam adoecendo. A velhice chegara para todos, e com ela, a fragilidade. Um deles, o mais velho, me procurou. Bateu à porta da minha casa com passos trêmulos e olhos baixos. Eu poderia tê-lo recebido com rancor, poderia ter lembrado cada soco, cada humilhação, cada gargalhada cruel, mas quando abri a porta, apenas fiquei em silêncio. Meu olhar dizia o que palavras jamais diriam. Eu sobrevivi apesar de você. Ele não pediu perdão diretamente. Falou de forma vaga, com frases soltas. Disse que a vida era dura, que não sabia por que tinham me tratado daquela forma, que o tempo não volta. Eu ouvi tudo sem interromper. Apenas escutei, como tantas vezes quis que me escutassem. E no final respondi com calma: "O que vocês tentaram destruir não conseguiram. Hoje eu sou inteira." Ele chorou. Eu não. Minhas lágrimas já haviam sido gastas há muito tempo. O que restava em mim era serenidade. Outros irmãos também reapareceram ao longo dos meses. Alguns tentaram aproximação, outros pediram ajuda. Eu, que um dia fui vista como inútil, agora era procurada como alguém forte,
como apoio, e dentro de mim, a lembrança de cada agressão ainda existia, mas já não me esmagava. Meus filhos também começaram a olhar para mim com outros olhos. Depois de me verem falar em encontros, depois de ouvirem histórias sobre mim de outras pessoas, perceberam que eu era mais do que a mãe silenciosa que sempre serviu sem reclamar. Um deles me disse num telefonema: "Mãe, eu não sabia de tudo o que a senhora passou. Agora entendo sua força." Essas palavras me tocaram fundo, não porque eu precisava de reconhecimento, mas porque, pela primeira vez, senti que minha história não seria esquecida. Eu não gritei de alegria, não chorei de emoção. Apenas fechei os olhos e agradeci em silêncio, porque aprendi que as vitórias mais profundas não são as barulhentas, são as que ecoam dentro da alma. O milagre, então, se mostrou por completo. Não era um ato mágico que apagou meu passado. Não era um anjo descendo do céu para me resgatar. O milagre foi eu mesma. Foi ter resistido quando tudo dizia que eu não sobreviveria. Foi ter transformado meu silêncio em força. Foi ter recuperado minha voz quando ninguém acreditava que eu ainda pudesse falar. E, acima de tudo, foi ter conquistado a dignidade que me foi negada por tantos anos. Hoje, quando me sento à mesa com meus filhos e netos, vejo nos olhos deles algo que nunca vi antes: respeito. Eles talvez não saibam todos os detalhes da minha luta, mas sabem que a mulher diante deles não se deixou destruir. Os símbolos da minha vida ainda estão comigo. O prato vazio, que agora se transformou em mesa farta. O chão frio, que um dia foi meu leito de dor, mas que hoje só existe na memória. O silêncio, que antes era prisão, agora é meu espaço de paz. E os irmãos que me batiam, alguns já se foram, outros ainda estão por aqui, mas todos, de uma forma ou de outra, tiveram que me olhar com outros olhos, porque o tempo fez com que a menina frágil, que eles tentaram calar, se transformasse em uma mulher que não precisava mais gritar para ser ouvida. Esse é o peso da dignidade. Ele não humilha o outro, mas o obriga a enxergar. E quando penso em tudo o que vivi, percebo que o milagre não foi apenas sobreviver. O milagre foi recomeçar. Eu não precisei da aprovação de ninguém, não precisei da permissão de ninguém. Apenas decidi que não seria mais invisível. E hoje, com cabelos brancos e passos lentos, posso dizer com firmeza: eu não sou a menina espancada. Eu não sou a mulher ignorada. Eu sou a sobrevivente que transformou dor em força, silêncio em voz, ausência em presença. E esse é o meu milagre. Hoje caminho devagar. Meus passos já não têm a pressa da juventude. Meus cabelos são brancos. Minhas mãos carregam marcas do tempo e minha pele guarda a história de cada luta. Mas dentro de mim não há amargura, há paz. Às vezes me sento na varanda e observo o entardecer. O céu se pinta de cores que me lembram bordados antigos, aqueles que aprendi a costurar quando descobri que minhas mãos também podiam criar beleza. Cada pôr do sol é, para mim, um lembrete de que a vida sempre se renova, mesmo depois das noites mais escuras. Quando penso na menina que um dia gritou até desmaiar, sinto um aperto no coração. Eu gostaria de abraçá-la, de sussurrar em seu ouvido que o futuro não seria apenas dor. Gostaria de dizer a ela que, apesar dos socos, das humilhações e do silêncio que a cercava, haveria um tempo em que sua voz ecoaria forte, em que sua presença seria respeitada. Mas sei que, de certa forma, eu já fiz isso, porque ao contar minha história, ao transformá-la em palavras, eu estou abraçando aquela menina. Estou dizendo a ela: você não está mais sozinha. A vida não me deu riquezas, não me deu fama, mas me deu algo que vale mais do que qualquer tesouro: a capacidade de resistir. E resistir, descobri, é um milagre. Não é um milagre que cai do céu. É um milagre que nasce dentro de nós, no silêncio, quando decidimos que não vamos desistir, que não vamos deixar que nos destruam. É o milagre da dignidade recuperada. Hoje meus filhos me olham com respeito, meus netos correm até mim e me chamam de avó com uma alegria que aquece o coração. Meus irmãos, aqueles que tentaram me calar, já não têm poder sobre mim. Alguns até buscam meu perdão, outros se escondem em sua própria culpa. Mas eu sigo em frente, porque aprendi que meu valor não depende do arrependimento deles. O prato vazio de minha infância se transformou em mesa farta. O chão frio que tantas vezes acolheu meu corpo ferido, agora é apenas lembrança. E o silêncio que antes era prisão hoje é meu refúgio de paz. Se alguém me perguntasse qual foi meu maior aprendizado, eu responderia sem hesitar
que a dignidade é silenciosa, mas tem o poder de calar os gritos mais cruéis. Eu não precisei levantar a voz para provar quem eu era. Eu apenas vivi, e viver com coragem e serenidade foi a minha resposta. Por isso, hoje posso dizer com firmeza, eles me bateram juntos, riram do meu desespero, me deixaram sozinha no chão, mas não me destruíram, porque o verdadeiro milagre não foi o que recebi de fora, e sim o que nasceu dentro de mim. O milagre foi eu. E se você, que me ouve agora, também carrega marcas de rejeição, de abandono, de solidão, eu quero te dizer, você também pode encontrar seu milagre. Ele talvez não venha de fora, ele talvez já esteja aí, dentro do seu coração, esperando apenas o momento de florescer. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para recuperar a voz. Nunca é tarde para ser vista, para ser respeitada, para ser digna. Eu encontrei o meu milagre no silêncio. E você? Onde encontrará o seu? Antes de me despedir, quero te pedir algo muito especial. Se esta história falou ao seu coração, se você se enxergou em algum pedaço dela, escreva nos comentários. Compartilhe seu nome, sua cidade e, se sentir no coração, um pouco da sua própria trajetória. Aqui, cada palavra será respeitada. E se você quiser continuar caminhando comigo, ouvindo histórias de dor transformada em força, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso não é apenas um gesto digital, é um abraço silencioso, é uma forma de dizer, eu também estou aqui, eu também sobrevivi, porque no fim é isso que nos une. Sobrevivemos e, sobrevivendo, nos tornamos milagres uns para os outros.